Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3. Eu quero que você preste atenção, diz assim a palavra, ó, versículo 9. Pois que? Somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Essa é a condição do homem, olha só. Como está escrito, não há nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Essa é a condição do homem sem Cristo. Atenção, diz mais, 12. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis para Deus. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Quer dizer, a pessoa sem Jesus. A sua garganta é um sepulcro aberto. Pessoas que falam palavrão. Olha só, diz mais, com as suas línguas tratam enganosamente, enganam, difamam, falam o que não devem, mentem. Olha aí, ó. Ainda fala, vai com Deus. Tratam enganosamente, peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Isso não está nem aí. Assiste cada programa imundo, imoral, coloca os seus ouvidos. Quer dizer, a pessoa que está em Cristo, jamais ela se dá essas coisas. Jamais. Então, quem está na vida, ela não vai viver nessas práticas. Agora, quando a pessoa ainda não está em Jesus, é normal isso aqui, ó. Diz assim, ó. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Quer dizer, essas atitudes aqui, elas geram condenação do próprio Deus. Por isso que a pessoa precisa de Cristo. Porque Cristo, ele traz vida. Para quê? Para eu viver de acordo com a sua palavra. Mas ele mesmo disse, ele falou certa vez, vós não quereis vir a mim para teres vida. Vós não quereis vir a mim. Então tem gente, pastora Wanda, que ela não quer compromisso com o Senhor Jesus, com a vida, porque ela vai ter que parar de fumar, ela vai ter que parar de sair para as baladas, ela vai ter que parar de falar palavrão, ela vai ter que parar de usar os olhos para a imoralidade. E a natureza adâmica não quer isso. Jesus falou, não é? Jesus falou, vós não quereis vir a mim para ter vida. Assim é a condição do ser humano sem Cristo, que é a vida. E outra passagem ele diz, vós não quereis vir a mim para que as vossas más obras não sejam expostas à luz. Tem pessoas que elas fazem coisas erradas, as ocultas, e aparentemente são todas certinhas. Essas pessoas, na verdade, elas não têm a vida de Deus. Elas podem dizer que são cristãs, que são de Deus, que são filhas de Deus. Não têm a vida de Deus. Aquele que tem a vida de Deus, ele é diferente. A vida, ela transforma a pessoa. Todos os que não receberam o Filho de Deus, não têm a vida de Deus, eles estão na morte. A morte, ela opera naquelas palavras que o pastor acabou de ler na carta aos Romanos, capítulo 3, a partir do verso 9. Diz assim, que a língua deles é cheia de peçonha, é cheia de maldade, é cheia de palavrões, de palavras que geram morte, que geram maldição, que fazem mal para as outras pessoas. E eles nem percebem nisso, eles não controlam suas línguas, a boca é cheia de palavrões. Mas Jesus disse assim, que aquele que crer e for batizado, esse será salvo, e esses são sinais que seguirão os que crerem em meu nome. Primeira coisa, falarão novas línguas. Quando a vida entra na minha vida, na sua vida ou na vida de qualquer pessoa, gera um diferencial na maneira da pessoa ser e se expressar. De repente você diz assim, mas eu vejo tanto crente por aí que murmura tanto e reclama da vida e fala mal de todo mundo e fala até palavrão. Ele se diz crente em Deus, mas na verdade ele não crê, porque se ele cresce de verdade, a vida estaria nele, e a vida gera vida, ela não gera morte, ela não gera murmuração, ela não gera adultérios, ela não gera prostituição,
ela não gera palavras de maldição, de malignidade que operam o mal nas outras pessoas. Não, a vida de Deus gera vida. Diz assim, ó, porque o salário do pecado é a morte. A pessoa que se entrega a esses deleites. Na verdade, a pessoa já está morta por causa dos seus pecados, todos. Você viu que todos pecaram, todo mundo. Eu, inclusive eu. Eu fui o pior de todos. Só que o pecado me matou. Eu não queria continuar morto. Eu queria vida. E alguém chegou para mim e falou o seguinte: a vida está em Jesus, o Filho de Deus. Você quer? Ele cancela os seus pecados, Ele perdoa as suas dívidas, Ele vai te dar uma novidade de vida, um novo estilo para viver. Eu falei, eu quero, eu não quero morrer na morte. Eu não quero morrer no pecado, não. Na desobediência, não. Eu quero essa vida. Eu quero. Então Jesus entrou. Quando Jesus entrou, e aí, como a pastora Wanda falou, existe um novo estilo de falar, novo estilo de olhar, novo estilo de pensar. Agora a minha vida, de quem é de Cristo, qualquer pessoa, ela é pautada nas palavras de Jesus. Porque foi Ele que me deu vida. Então eu devo a minha vida para Ele. Então agora eu vou viver de acordo, não como eu vivia antigamente. Agora eu vivo do novo estilo dele. Ele falou isso, eu quero ler com você o Evangelho de João. Diz assim no capítulo 3. Estamos terminando, mas eu quero que você preste atenção. Jesus dizendo: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus está falando de uma situação que houve no deserto na época de Moisés. O povo estava fazendo tanta coisa errada que Deus falou: não aguento mais esse povo. E Deus enviou um monte de serpentes. E as serpentes picavam as pessoas e centenas e centenas de pessoas morriam. Os israelitas iam morrendo, e morrendo, e morrendo. Daqui a pouco, o Moisés falou: Senhor, por favor, eles estão todos morrendo. Perdoe, Senhor. E o Senhor falou: Moisés, faça o seguinte, pega uma cobra, uma serpente, como se fosse uma serpente, só que de metal. Você levanta a serpente de metal. Quem olhar para a serpente, eu vou tirar o veneno da serpente. Eu vou fazer isso, Moisés. Então Moisés levantou uma serpente de metal, e as pessoas que olhavam para aquela serpente, aquele veneno, ele perdia força. O que significa isso? Jesus está falando, assim como Moisés levantou a serpente, eu vou ser levantado. E quem olhar para mim, Jesus está dizendo, quem olhar para mim, eu vou tirar o veneno da serpente, da antiga serpente, do diabo. Eu vou tirar o pecado, eu vou perdoar. E essa pessoa não mais morrerá. Ela vai ter vida e vida com abundância. E essa vida, o diferencial dela é que ela realmente muda, transforma a nossa natureza, o nosso jeito de ser. Porque quando eu tenho a vida, eu não pareço boazinha. Eu não pareço certinha. Eu sou aquilo que eu sou. Eu não faço coisas em oculto e diante das pessoas eu nego. Porque não existe nada que eu possa fazer em oculto que não seja visto por Deus. Você pode fazer coisas escondido de todo mundo. Nunca vai ser escondido de Deus, Ele sempre vai estar te vendo. Quando a vida de Cristo entra em nós, a prioridade é o que Deus está pensando daquilo que nós estamos fazendo. Então, se eu estou sozinha, ou estou diante de uma multidão, ou estou acompanhada de uma pessoa muito importante, ou estou diante da câmera de televisão, eu estou fazendo sempre tudo certo, ou procurando fazer. Eu estou dedicando meu coração em procurar fazer tudo de acordo com a vontade de Deus, com a palavra dEle, porque isso é vida. E é fácil fazer. E os prazeres da carne se tornam tão pequenos, tão secundários, perto da alegria de ter a vida de Cristo em nós. Quando a pessoa entende isso, ela quer. Nem todas. Tem gente que é assim como Jesus. Olha o que Jesus vai falar para finalizar. Jesus disse assim, ó: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Você fala, não creio nisso não. Então você já está condenado. Para Deus, o Pai de Jesus, você está condenado.
Você não vai enfrentar um julgamento, você já está condenado. Quando você morrer, você vai direto para o lago de fogo e enxofre. Por quê? Jesus explica, ele diz assim, ó, ah não, mas eu vou para os céus. Eu já fui em vários velórios. E a pessoa na hora do velório, ela fica lá, ai tadinha, foi para o céu. Ai, ela era tão boa, ai. Eu pergunto, ela tinha recebido Jesus? Mas se não recebeu Jesus, meu filho está condenada. Não são palavras minhas, palavras dele, é ele que falou. Disse assim mais, ó, e a condenação é esta. Qual é a condenação? Jesus está dizendo, eu estou em João 3,19, que a luz veio ao mundo, quer dizer, a vida, Jesus, e os homens amaram mais as trevas, pastora Wanda. Amaram mais as trevas e depois querem ir para o céu. Enquanto viveram nessa terra, amaram as trevas, amaram a noitada, amaram falar palavrões, amaram adultério, amaram matar, enganar, amaram essas coisas. Não quiseram ter compromisso com Jesus. O céu não tem essas coisas. Com Deus não existem essas coisas. Ah, mas essas coisas estão aqui no mundo. Mas não foi Deus que colocou, não foi Deus que fez com que estivessem aqui para serem usadas e abusadas da maneira como as pessoas têm feito. Então, se nós queremos estar com vida eterna, viver no céu, temos que estar nos preparando para ter vida eterna e viver no céu. Temos que estar aqui como quem está lá. Isso é o viver pela fé. A fé é isso. É a gente ter a plena certeza das coisas que ainda não são. Então, eu ainda não estou lá vivendo com Deus no céu. Ainda não estou vivendo na eternidade, porque tenho ainda esse corpo físico vivo. Mas, quando não tiver ele, eu estarei lá. E enquanto estou aqui, estou vivendo como quem já está lá. Eu faço tudo para agradar ao meu Deus que me gerou vida. O meu reflexo, estilo de vida aqui, ele vai ressoar lá. Se aqui eu vivo de acordo com a palavra de Jesus, eu vou ouvir dele, entrai, benditos do meu Pai. Você viveu o estilo da minha vida na terra, pode entrar. Agora, quem viveu fora do que Jesus ensinou, ele disse, apartai-vos de mim também. É muito sério. As pessoas, elas estão brincando, elas estão indo para o abismo, estão dançando, sorrindo, e de repente, vai cair. E aí não vai adiantar. Deus, me ajude. Me ajude enquanto você estava viva. Então aceite, faça o teu clamor, Deus me ajude, e aceite a palavra de Deus hoje. Ele vai te ajudar a entender, a compreender e viver vida e vida com abundância. A partir de hoje, receba a vida. Jesus é a vida. Até amanhã.